Olá, investidores do Money Times. Hoje, dando prosseguimento à nossa série de entrevistas sobre o balanço dos resultados do primeiro trimestre de 2023, vamos falar sobre a elétrica Eletrobras, que divulgou seu balanço ontem. Para falar um pouco sobre o resultado da empresa, nós trouxemos Luan Alves, analista da VG Research. Muito obrigado, Luan, pela presença. Obrigado, pessoal. Vamos falar um pouco sobre a Eletrobras, sobre esse balanço um pouco confuso da empresa nesse trimestre, mas vamos esclarecer aqui todas as dúvidas que vocês tenham. Vamos lá. Tá bom. Obrigado, Luan, pela presença. Bom, Luan, a Eletrobras ela divulgou um balanço de 406 milhões de reais, uma queda aí de 85%. Como é que você viu essa queda? Isso é preocupante? O investidor precisa estar atento aí com esse número? Como é que você viu esse resultado? Então, esse balanço teve vários itens não recorrentes que a gente precisa ajustar para entender como a empresa está realmente gerando caixa nesse trimestre. Quando a gente olha o balanço da companhia de forma um pouco mais detalhada, a gente percebe que o resultado operacional ele foi até positivo, teve um crescimento importante. A companhia atua no segmento de geração de energia e de transmissão de energia. As geradoras elas foram melhores nesse trimestre, muito porque a gente teve um trimestre muito bom com relação a crise hídrica. A crise hídrica não houve nesse trimestre, então teve um trimestre com uma abundância de chuvas e o reservatório está no nível muito, muito saudável. A companhia consegue despachar mais energia dela, vender mais energia hídrica e ter mais resultado operacional quando comparado com o mesmo trimestre do ano passado. Além disso, ela teve uma consolidação de um ativo importante, uma usina hídrica Santo Antônio, que também gerou mais resultado operacional para ela. E, além disso, teve o braço de transmissão de energia, teve um reperfilamento de uma indenização que ela recebia, então ela teve um ganho nesse trimestre em comparação ao ano passado. Do lado operacional, foi muito bom o balanço, não teve nenhum problema. Quando a gente olha um pouco mais outras métricas financeiras, a gente tem uns resultados ali um pouco piores, então, principalmente, a gente teve uma aceleração no custo fixo da empresa, um custo que ainda subiu ali acima da inflação. Nesse momento, a empresa já praticamente privatizada, seria bom ter um controle um pouco maior dessa linha, a gente pode depois debater um pouco mais sobre isso. E principalmente também esse aumento de endividamento. Como ela conseguiu consolidar um ativo nesse trimestre, ela teve uma dívida um pouco mais alta, porque ela adquire não só o ativo, mas também a dívida que ele possuía. Teve, então, um aumento de endividamento, e com isso as despesas financeiras ficaram muito maiores, uma dívida mais alta, com juros também altos, trouxe mais despesa financeira, e com isso o lucro líquido ficou pressionado. O balanço, na minha opinião, ele foi neutro, então a gente aqui tinha uma expectativa até um pouco melhor do que esse balanço, mas dentro do escopo da companhia nesse trimestre, a gente teve alguns dados positivos, outros negativos, foi um balanço neutro, na minha opinião. E o que qual é a recomendação para o papel da Eletrobras nesse momento? Nesse momento, a gente aqui tem uma recomendação de compra na Eletrobras, mas ela não é a nossa predileta no setor. Acho que tem empresas que são melhores geridas nesse momento e estão aí com uma perspectiva de resultado um pouco melhor do que a Eletrobras. Mas olhando a companhia de forma geral, ela caiu bastante desde o início ali daquela privatização, a troca de governo do ano passado. Ela já chegou num patamar interessante. Nesse momento, a recomendação é de compra, mas ainda não é a nossa preferência, não é a nossa carteira principal nesse momento. E para finalizar, Luan, o que vocês estão esperando para a Eletrobras aí para esse resto de ano? Para esse ano, a gente continua achando que os resultados operacionais vão ficar bons, né? Vai ser um ano bom de resultado operacional, mas o resultado financeiro vai ser ainda bem pressionado, então não esperaria resultados brilhantes. Então é muito mais manter esse nível de rentabilidade atual e acompanhar as discussões no âmbito político, principalmente regulatório. Tem muita discussão que está ganhando força, ainda mais que pode impactar a Eletrobras. E essas discussões elas impactam de forma importante o resultado da companhia. Então, nesse momento, é mais acompanhar essa discussão em Brasília, principalmente com relação ao pagamento dessa indenização que eu comentei em questão de energia, ver como isso vai ganhar força até o final do ano, e principalmente também, para quem acompanha um pouco mais o setor, olhar como está a dinâmica de preço de energia de médio e longo prazo. A companhia tem uma boa parte da receita dela está ainda exposta a essa variável, que é o preço de energia que ela vai contratar
esses contratos de energia dela, e nesse momento o preço está bem pressionado, a gente tem que acompanhar essa dinâmica para ver como isso vai impactar os resultados mais para frente, 2025 em diante, da companhia. Esse ano está praticamente todo contratado, a gente espera uma rentabilidade muito parecida com o que teve nesse trimestre, não vai ser um ano glorioso para a Eletrobras, e por esse motivo